Olá! Essa é a nossa devocional de número 38. Bom, hoje nós vamos ler Romanos 8, do 28 ao 30. Vamos à leitura. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Bom, essa é uma passagem muito bacana, né? A intercessão do Espírito Santo é para todas as coisas, é para que todas as coisas cooperem para o bem. E a gente usa muito esse versículo, é impressionante, a gente adora esse versículo. Bem, sendo assim, o que estudamos antes aponta para o propósito que vamos estudar hoje. Que bem é esse? De que bem Paulo está falando? Pois é, eu sabia esse versículo de uma maneira errada. Bom, eu achava que esse bem é que assim, no final vai dar tudo certo. É isso. Era assim que eu pensava. Após esse estudo, as coisas mudaram. Por quê? O que Paulo está dizendo? Não é um final feliz. Por quê? Muitos servos de Deus não tiveram um final feliz. Paulo não teve um final feliz. Pedro não teve um final feliz. Diversos cristãos na história não tiveram um final feliz. Então, não é esse bem que está falando aqui na palavra de Deus, né? O bem aqui, à luz do contexto dessa palavra, é a nossa conformidade, nos parecer, nos assemelharmos com Cristo. Esse é o bem. O bem maior que Deus tem para aqueles que o amam é nos parecermos com seu Filho Jesus. A glória a ser revelada, liberdade do pecado e da corrupção, a redenção do nosso corpo. Olha só, o que eu acabei de falar? Dos nossos últimos estudos, né? O bem nós vimos aqui que é nossa conformidade, ou seja, nos assemelharmos a Cristo. E quando Paulo fala de outros bens, ele vai falar que a glória a ser revelada, né? As dores que a gente passa aqui não irão se comparar à glória a ser revelada. E essa é um bem que Paulo está citando. A liberdade do pecado que a gente viu lá no capítulo 5, né? E da corrupção. E a redenção do nosso corpo que a gente viu nos últimos estudos. Tudo isso é o bem. É o bem maior, vamos chamar assim, né? Não negamos que Deus dá coisas boas a seus filhos, né? Mesmo coisas que não vemos como boas. Podemos ver agora como uma coisa que não é boa, mas na verdade é. Vou contar uma história aqui de um jovem missionário, né, que lutou muito para que alguma agência missionária o aceitasse e o enviasse. Depois de certo tempo tentando, uma agência aceitou ele e o enviou para missões. E ele foi parar numa tribo canibal. E em meio ao evangelismo, pegaram ele, né, para cozinhá-lo, né, para comer. Então, durante o preparo ali, né, colocaram ele amarrado numa madeira porque iam colocá-lo no fogo. O chefe da tribo disse ao cozinheiro para tirar um filete, né, da panturrilha dele, da batata da perna dele, para ele experimentar aquela carne. Quando isso foi feito, né, ele colocou na boca, ele odiou. Falou: a carne desse homem é horrível, soltem ele. Esse homem é amaldiçoado, ele tem uma carne horrível, solta ele, a gente não pode comer ele não. Solta ele. Então a tribo soltou ele. E aí ele saiu correndo, fugindo, né? E agradecendo a Deus. Deus, muito obrigada por essa perna de borracha que o Senhor me deu. Então, muitas coisas podem não nos parecer bom no momento, mas Deus tem um propósito. E, quem sabe, nessa vida nós
conheceremos o propósito de todas as coisas que Deus nos submete. E nesse caso, foi ter uma prótese, né? A dificuldade que era para ele fazer missões, no final das contas, se tornou um livramento dele ali de ser comido pela tribo canibal. Então, algumas coisas a gente não vai perceber. Deus usa as circunstâncias para promover o bem. Mas estamos falando de um bem supremo. Esse foi um bem, mas um bem momentâneo, né? Mas o bem supremo. Todas as coisas trabalham em conjunto, né? Para promover boas coisas na vida daqueles que amam a Deus. Então você percebe que essas boas coisas está ligada diretamente ao propósito de nos parecermos com Cristo? Não negamos, né? Aliás, aqui, uns pontos aqui que eu quero elencar primeiro, aqui desse bem é a obra de Cristo que retirou a condenação para quem está nele, né? Que é o início do capítulo 8. Outro bem, nós nos gloriamos nas tribulações, porque elas são usadas em nós para forjar a imagem do Filho de Deus e expurga de nós a impaciência e a desesperança. O Espírito Santo intercede por nós, às vezes que pedimos para Deus tire o espinho da carne, né, quando na verdade nós precisamos de graça para suportar. Quem são esses, né, que no verso aí está sendo referido, né? Eu vou ler de novo aqui. Sabemos que Deus age, né, em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, ele está falando de um grupo de pessoas, os que foram chamados segundo o seu propósito, né? O 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então aqui, quem são estes, né? Todas as coisas cooperam para o bem de quem, né? Não é todos que estão debaixo da graça comum, né? Deus dá o sol sobre todos, justos e injustos, né? Mas estamos falando do bem supremo, né? E que está ligado a nos parecer com Cristo. Então, eles são identificados por meio de 5 atitudes, né? E aí, nós vamos entrar aqui no verso 29. Deus conheceu de antemão. A interpretação mais comum que Deus conheceu de antemão é que essa forma de interpretação é que Deus sabe quem será os salvos pela sua onisciência. Então, Deus sabe, né, de todas as coisas. Então, ele já sabe quem ia aceitar Jesus. Então, ele já conhece essas pessoas. Mas não é esse tipo de conhecimento. Olha só como isso é enfraquecido pela própria palavra. Não é só o conhecer intelectualmente, o ter conhecimento. A palavra de Deus, quando fala de conhecimento, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ele está falando de algo mais profundo, né? No sentido de escolher, no sentido íntimo, né? Aí nós temos aqui algumas passagens. Vamos abrir Amós 11. Amós 3, do 1 e 2. Amós 3, do 1 ao 2. E diz assim, eu tô lendo na Almeida Corrigida e Fiel. Ouvi estas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir dentre a terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Não é só um conhecer de, eu sei que vocês existem. Não. Deus não conhece todas as famílias da terra? Nesse sentido? Sim.
de todas as famílias da terra, só a vós tem conhecido. Tem um significado de escolhido. Vamos abrir mais uma passagem? Vou ler aqui Mateus 1, 24, 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tá falando de conhecer no sentido íntimo, né? Então, Amós a gente viu ali escolhido e aqui nós vimos íntimo. Tem mais. Tem aqui Romanos 11, tá pertinho aí? Abre Romanos 11, nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos 11, versos 1 e 2. Diz assim, tô lendo Romanos 1 e 2. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Bom, então nós vemos aqui que aqui tá falando, né, desse conheceu no sentido de escolheu. Então, ficou claro aqui que não é só porque Deus já sabia quem ia aceitar Jesus. Deus escolheu essas pessoas. Então, tem sentido de escolher, conhecimento íntimo, né? Experiência com aquela, né, com aquele indivíduo. Deus escolheu soberanamente. Não foi só porque sabia, né, por causa da presciência que ele tem. Não. Não adiciona, mas fala, né, de um sentido único, né? O fato de Deus ter presciência, mas dele ter decretado, escolhido a pessoa, andam juntos. E nós vamos ver isso, essa questão de andar juntos, sim. Como pode Deus escolher a pessoa se, né, Deus sabe? Não, escolheu, foi uma escolha de Deus, né, aquela pessoa. Atos, nós vamos ler aqui Atos 2, 22 e 23. Homens israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, presentes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Vou ler o 23 de novo. A este, tá falando de Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência, né? Prendestes, crucificastes e maltratastes pela mão dos injustos. Então, conselho e presciência, né? Então, assim, ou seja, por um desejo, né, deles de crucificar Jesus, né? E presciência de Deus. Então, as coisas andam juntas, né? Bom, continuando aqui, fala do desígnio e presciência, que são a mesma coisa, intenção e propósito. Por exemplo, a Bíblia fala lá dos dons, e aí ele fala de pastores e mestres. Quando ele fala pastores e mestres, não é uma categoria de pastor e uma categoria de mestre. Pastores e mestres é uma coisa só, né? Que além de ter o dom de pastor tem o dom de mestre também. Então, pastor e mestre é a mesma coisa. Não adiciona essa conjunção e nesse caso. Ela é uma mesma coisa, anda junto, né? Então, aí nós vamos agora para o 30. Deixa eu voltar aqui. Então, pois aqueles que... Tô lendo o 29, só pra gente retomar. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, escolheu, também predestinou, ou seja, ele decretou o fim daquela pessoa, para serem conformes à imagem de seu filho,
Então, ele decretou para umas pessoas serem a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, né? Cristo primeiro ressurreto de uma raça de seres humanos que irão ressuscitar. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Perceba que esses verbos, predestinou, chamou, justificou e glorificou, todos estão no passado? Ok, Deus nos predestinou. Por quê? Desde a eternidade, ele já sabia e já tinha para nós um plano de salvação. Ele já sabia da queda do homem e já tinha um plano de salvação, né? Alguns perguntam assim, mas por que Deus deixou isso acontecer? Por causa do final, por causa do fim, né? A palavra final, glorificou. Então, assim, Deus predestinou lá na eternidade, ok, já aconteceu, né? Também chamou, né? Então, ele já nos chamou, né? E os que chamou, justificou, somos justificados em Cristo, já não há nenhuma condenação para nós, né? E também glorificou. Então, como ele pode falar esses verbos no passado? Nós ainda não fomos glorificados, né, em Cristo. E por que ele fala, né? Vamos palavra por palavra, né? Predestinou, justificou, né? A gente já falou um pouco do chamou. Esses que ele conheceu e amou com o propósito de parecerem com seu filho. Este chamado é irresistível. O chamado de Deus para a conversão, ele é irresistível. Não, Balina, não é, porque às vezes a gente prega para a pessoa e ela não quer. Entendeu? Tem missionário que é morto por pregar o evangelho. Esse é o nosso papel, de evangelizar. Mas é o Espírito Santo quem convence. E é ele quem aplica esse chamado irresistível. Então, quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, ela não adianta. Pode ser quem for, não importa. Ela vai. A exemplo, o próprio Saulo de Tarso, a caminho de Damasco. Um perseguidor da igreja, o Espírito Santo chamou e ali não houve discussão ali, mas ele foi voluntariamente, né? A pessoa vai a Deus voluntariamente, mas ela só vai porque Deus predestinou ela, né? E a chamou no seu coração. Então, nós somos salvos porque Deus nos chamou no coração de forma irresistível, né? E ele já tinha determinado isso na eternidade. Deus justificou, agora chamou, conheceu e predestinou, né? Que eu falei, estão no passado. Entendemos que já aconteceu, mas porque ele fala justificou e glorificou, que são coisas que ainda vão acontecer vão acontecer no futuro. Porque a justificação, ela é já e ainda não, né? Porque não foi concluída ainda essa obra salvífica. É porque a salvação, do início ao fim, é uma obra de Deus. Então, Paulo pode dizer, justificou, glorificou. Esses que Deus chamou no coração, justificou, glorificou, porque foi ele quem escolheu, tá consumado, né? Já e ainda não, né? Mas ele pode falar com essa convicção porque não depende da pessoa, depende de Deus, né? É uma obra do início ao fim executada por Deus. Tendo Deus um plano, um propósito, resumir todas as coisas, reuni-las em Cristo, as coisas do céu e da terra. Todas as coisas cooperam para a condenação daqueles que não amam a Deus. Mas aqueles que o amam, tudo irá cooperar para o bem, para que ele se assemelhe a Cristo. Pode faltar saúde? Pode. Pode faltar bens materiais? Pode. Pode faltar família, pessoas amadas? Pode. Pode faltar tudo. Tudo que você imaginar naquela pessoa. Mas ainda assim, as coisas irão cooperar para o bem maior, que é se parecer com o Filho de Deus. As aplicações disso, se você se sente oprimido, está sofrendo alguma situação dolorosa, entende que algo, né, fala dentro de você, né, entende que as circunstâncias que você pode estar vivendo, passando agora,
Pode ser Deus te moldando para se assemelhar com Cristo, para você para você viver esse plano maior, para tirar as coisas ainda desse mundo que estejam no seu coração. Talvez você ainda não faça parte da família de Deus, mas de repente você está sentindo aí, né? Você está percebendo que você é pecador e que você carece de salvação. E isso é o Espírito Santo falando em você, né? Falando na sua vida, né? Entenda que Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te escolheu, né? Então, entenda, né? Que essa obra é maravilhosa, não depende de você. Deixe-se, entregue-se, né, a esse chamado maravilhoso de Deus, né? Foi Ele quem fez todas as coisas, né? Ele na eternidade deu o seu Filho, né, para morrer por nós, para nos justificar, nos libertar do pecado, nos tornar filhos seus novamente, né? E vivermos uma vida conforme o bem maior planejado por Ele, cada dia mais parecido com Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos glorificou. Cremos, ó Deus, que esta é uma obra tua. Glorificamos o teu Filho amado, que é quem nos permite voltarmos a chamá-lo de Pai. Ó Deus, que a cada dia possamos nos moldar à imagem do teu Filho. Te exaltamos nas alturas, Senhor, porque o que queremos é ver realizada a tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém.